Olá, Ana Maria. Oi, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Então, gostaria primeiro de dar um oi aqui para o pessoal que está nos assistindo, o do canal Senhora Literatura. Então, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ter uma entrevistada muito especial, a doutora Ana Maria Freitas Coelho, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e se interessar muito pelo assunto do livro dela. É um assunto bem importante e muito especial nesse momento que a gente está vivendo, né, Ana? Que a gente Sim, precisa debater essas questões. Então, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai gostar bastante. Eu gostaria também, então, primeiramente, de te agradecer, Ana, pela sua disposição aí de estar dando essa entrevista para o nosso canal, porque eu sei que você tem uma agenda bem cheia também, né? sim. Até pouquinho tempo atrás estava fazendo uma live, então, o seu tempo eu agradeço bastante. Eu que agradeço aí, é uma honra estar no seu canal. E hoje, então, a gente vai falar sobre dois assuntos: o seu livro, Solteiros Novamente, e também comentar um pouquinho da sua participação na 8ª Mostra de Literatura, que está acontecendo aí em Taguatinga, no Distrito Federal, né? Sim. Então, Ana, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores aqui do canal e falasse um pouquinho de você. Quem é a Ana Maria Freitas Coelho? Então, olá, muito bom estar aqui com vocês, é uma honra, né? Estar indo para outros horizontes, né? Eu sou Ana Maria Freitas Coelho, sou psicóloga, também sou assistente social, sou casada, tenho 2 filhos. Já trabalho com a área clínica de psicoterapia há mais de 25 anos. Eu também já atuei em vários projetos sociais, né? Até por isso essa ligação também com a Mostra de Literatura. Já trabalhei com projetos voltados para mulheres, sempre na área mais de mulheres em vulnerabilidade, né? Social, né? De baixa renda, em questões de relacionamento, de violência até, né? E também com adolescentes, já fiz trabalhos nessa área comunitária, também já dei aula, né? Então eu tenho mestrado em saúde mental, também algumas especializações na área de psicoterapia analítica de grupo, de psicoterapia do adolescente e na área de terapia de família e casais. E daí tudo isso foi me levando para sempre, de alguma forma, a área dos relacionamentos, de pessoas que sofreram perdas, violência. Parece que isso sempre me acompanhou, sabe? Desde o serviço social. E daí, então, eu trabalhei uns anos como assistente social. Depois, eu concluí o meu curso de psicologia, que é a minha grande paixão. Mas o serviço social também me acrescenta muito, porque ele vem com uma bagagem de entender mais o lado das políticas sociais, políticas públicas, da área dos direitos, né? Das mulheres, dos adolescentes, da área da violência. Então, sempre eu tive muito perto de projetos que envolvem esse cuidado maior que as pessoas precisam, né? Embora eu tenha ido depois para a área clínica, que eu atuo também no consultório particular, mas sempre eu gostei de estar envolvida com essa área de grupo institucional, né? Que tem os projetos, e daí foi assim também que eu conheci o André, né? Do Amaral, da Pergunta Fixar. Depois do lançamento do livro, do Solteiros Novamente, foi quando ele me apresentou e falou: Ana, aqui todos os autores acabam, se eles quiserem, vão se envolver também com projetos sociais. Daí eu falei: oba, que bom. Eu não queria que o meu livro ficasse só numa prateleira, né? Que só as pessoas que fossem lá, mas que eu possa falar dele em outros canais, como eu estou falando agora, né? Numa live, como há pouco eu falei na live também sobre o assunto, nos grupos que eu ofereço, né? Os grupos terapêuticos para pessoas que sofreram perdas e separações. Então, cada vez mais eu fui indo para essa área também empresarial, de fazer trabalhos, palestras, workshops em empresas, mas usando sempre recursos da dinâmica de grupo, do serviço social até, né?
da psicologia associada a lidar com grupos. Então, a psicoterapia analítica de grupo, somada aos outros conhecimentos que eu tenho, me ajudaram a montar um trabalho que ele não é só na clínica de psicologia. Ele vai para o social, para a comunidade, para a área comunitária, que é o meu braço social, e eu também sou madrinha do Instituto Camalho, que atualmente o André é diretor de lá. Eu sou madrinha do Instituto e ajudo nessa causa, né? E também na área empresarial está lidando, ajudando as pessoas a melhorar seus relacionamentos. Então, eu tenho um projeto com a Dariane Vale, que é o Conversando sobre Relacionamentos nas Empresas. E daí a gente faz dinâmicas e leva temas, e daí tem a literatura sempre junto, porque às vezes vai um texto, né? Os livros estão sempre junto com a gente para estar indicando para as pessoas a literatura que pode estar ajudando de forma terapêutica, junto com o trabalho como psicóloga, né? Então, isso é um pouquinho da minha trajetória, né? Que eu amo. Que legal, é uma trajetória de respeito, né? Eu, quando tive contato com o seu livro a primeira vez, a gente pega ali para ler sobre o autor, né? Eu já fiquei sua fã ali na Obrigada. mulher assim multifuncional, psicóloga, assistente social, psicoterapeuta e como você falou, né, com toda essa preocupação de que o livro não fique só na prateleira, mas que realmente ele esteja ali na comunidade, né, fazendo o seu papel, ajudando. Então, eu acho muito legal, assim, é uma coisa que traz, assim, realmente a literatura para chegar nas pessoas que estão precisando, muitas vezes, daquilo e que, às vezes, não têm condições de estar num consultório, de estar em outros tipos de atendimento, mas, como você falou, nesse trabalho que você faz com as palestras, né, com os workshops, até nesse trabalho que você faz com a amostra de literatura, que você pode estar conversando sobre esses temas e, muitas vezes, abrindo esses caminhos para as pessoas daí procurarem, né, e tendo um pouco de conhecimento, procurar daí outros canais que possam estar atendendo elas nesse sentido, né? Bem legal, parabéns. Obrigada. E conta pra gente, então, Ana, eu queria que você mostrasse para nós o seu livro, mostra ele aí, sei que você está com ele aí do ladinho, que eu só tenho a versão digital, né? Então, Os Solteiros novamente, e conte pra gente como é que surgiu a ideia, né, de escrever sobre esse tema. A gente sabe que as pessoas estão sempre se casando, que muitas vezes não dá certo, acabam se separando. E você, enquanto psicóloga, assim, como que você aborda essa questão de estar solteiro novamente? Bem, como surgiu, né? Que você perguntou, né? Como surgiu esse tema? Eu já trabalhava com terapia de casais, né? Antes, terapia familiar e conjugal, eu já tinha essa formação. E daí o que que acontece? Quando foi em 2009, eu conheci a Beatriz Schwab, a coautora do livro, né? Que ela tinha na época uma clínica chamada Instituto Agilidade Psicologia. E daí lá, atendendo lá alguns casos, ela falou assim: Ana, está surgindo muitas pessoas aqui perguntando se teria um grupo para separados, pessoas que divorciaram. E daí a gente não tinha esse trabalho, tinha só atendimento individual, psicoterapia, né, no caso, e a de casal, e a de família. E daí, daí nós conversando, por que não, então, vamos criar um grupo para atender essas pessoas? A princípio, a gente pensou até em atender só mulheres, mas depois a gente viu que surgiram alguns homens interessados. Inclusive um até jovem, mas que ficou viúvo, foi um dos primeiros a participar do grupo, sendo que, na maioria, sempre foram mulheres. É um detalhe importante de contar da história dos solteiros novamente. Sempre a maioria da procura, até da psicoterapia, é mais por mulheres, porque as mulheres, eu acho que acabam se cuidando mais. Elas são mais sensíveis a essa parte de reconhecer e de querer falar das emoções. O homem, ele tem outros escapes, né? A gente chama. Às vezes, ele fala com os amigos, ele às vezes vai beber muito, vai fazer outras coisas, né?
vai se divertir, mas daí não busca, às vezes, infelizmente, aquilo que ele precisaria para cuidar dos seus sentimentos, de um trabalho mais profundo, para não repetir padrão. Tipo assim, não deu certo com um, por que, que com a outra também não poderia dar certo? E o que a gente vê no livro, de dois casos, que tiveram 5 relacionamentos, que eu acho que você deve ter visto lá no e-book, essa parte, é que as pessoas não tinham procurado nunca ajuda. Elas não conseguiam era ficar sozinha. E daí logo procurava outra pessoa para substituir. Tipo assim, um tapa-buraco, né? Ah, não consigo ficar só, então eu vou logo. E daí não resolvia. Então, isso até é uma amostra de como que não resolve trocar rapidamente. Achar que isso vai ajudar. Sem cuidar das emoções, do que feriu, sem dar um tempo até de ficar só, que é o que a gente fala no livro. Dar um tempo de ficar só, de buscar cuidar do seu emocional, fazer uma psicoterapia breve que seja, que é o que eu proponho, mais para frente eu vou estar falando como que é o grupo, né? A proposta do trabalho. Então, no Instituto, aí, a gente criou os Solteiros novamente, eu e a Bia demos esse nome, batizamos, nós somos as madrinhas, a Beatriz Schwab e eu, e daí eu comecei a fazer os grupos. E desde 2009, e daí teve uma parada depois, porque ela acabou tendo uma separação, ela participou do primeiro grupo, porque ela separou do primeiro relacionamento, e daí ela veio participar do primeiro grupo. Então, muito do conteúdo, ela foi entrevistada também. Né? Eu não vou estar contando aqui quem é as pessoas, porque são nomes, a gente não identifica os nomes das pessoas, quem é a fulana, quem é a ciclana. Mas ela foi, como ela já tinha um livro, O Soco na Alma, que foi editado pela Pergunta Fixar também, o Ander foi editor, de alguma forma ela já tinha um histórico de uma mulher que tinha passado por perdas. E daí ela fez o grupo, e o conteúdo que ela já tinha de vivência, que daí apareceu no grupo, eu transcrevia, na verdade eu não gravava, até para não inibir as pessoas, mas eu logo depois de cada sessão eu escrevia, anotava a sessão. E as pessoas que, aí isso foi me dando conteúdo, né? E daí as pessoas que também deram entrevista depois para o grupo, que nem todas fizeram exatamente o grupo, algumas foram pessoas que a Bia indicou, que ela conhecia e que toparam dar entrevista, mas que depois de mais velho foi fazer uma psicoterapia, um dos membros do caso dos entrevistados, né? E daí, assim, com esse conteúdo que eu fui pegando das sessões, do conhecimento da psicologia, né? De atender família, atender casais, da psicologia da crise, ela já tinha o livro do Soco na Alma, então tem um capítulo que eu me baseei no Soco na Alma, que é o dos comportamentos repetitivos, né? Eu me baseei, tem muitas citações do Soco na Alma lá, e a Bia daí foi também contribuindo com os conteúdos da vivência dela como solteira novamente. Então, isso deu para enriquecer muito as falas que eu coloco, que a gente coloca no livro. E que daí eu venho depois com autores que eu fui estudando, outros, para enriquecer o texto, até para ter a reflexão psicológica que eu me proponho a fazer, que não é uma análise psicológica. Por que não é uma análise? Porque não era uma psicoterapia. Era um grupo temático, né, que a gente chama, são oficinas temáticas, que têm papel terapêutico, porque elas ajudam a refletir, ajudam nas mudanças. Muitos até que participaram lá faziam psicoterapia e, paralelamente, o grupo, ou já tinham feito a psicoterapia. Mas daí fizeram o grupo também. Por quê? Porque o grupo veio com uma terapia, tipo uma abordagem breve, focal para aquelas questões que os solteiros novamente precisavam. Entendeu? E daí eu uso a música, uso pequenos textos, uso dinâmica, o movimento, as falas das pessoas. Então, não é uma coisa assim só que a pessoa fica falando. O meu trabalho é muito, até o individual, eu peço sempre a pessoa ter um caderninho para anotar as tarefas, para anotar o sonho, para anotar alguma coisa que a gente passa na hora. Então, é muito intuitivo, tem o conhecimento da psicologia, mas é muito de sentir na fala do cliente o que ele está
querendo? O que ele está trazendo? E daí eu levo muitos questionamentos para a pessoa também, né? Por exemplo, hoje, depois da live, uma pessoa me escreveu e falou assim: que bom, Ana Maria, ver que o tema foi relacionamentos em tempos de pandemia, da live que eu fiz hoje, que já está divulgando lá. A pessoa fala assim: nossa, eu nunca tinha visto essa fala de dizer que a crise pode ser uma oportunidade de mudança, e não só uma crise do medo, do pânico, do pavor, da neurose, mas que na terapia da crise, na psicologia, que a gente tem uma disciplina que chama intervenção em crise, que eu já fiz na pós-graduação essa disciplina, nem foi na graduação. A gente aprende que na crise podemos aprender com a experiência de como que eu estou lidando, mas se eu me conheço melhor, eu não vou entrar no canal do pânico e da neurose, mas eu vou ver assim, como que eu poderia me melhorar se eu não estou bem nos meus relacionamentos? Foi uma pergunta que eu coloquei hoje lá. Como que você estava antes da crise? Será que quem estava mal acaba piorando? Porque daí pode ter uma tendência a piorar. Mas não quer dizer que não possa melhorar, né? Porque daí a pessoa vai ficar mais em casa, mais em contato com as pessoas, com a intimidade, e se não se comunicava bem, isso pode piorar. Mas é uma oportunidade para não dizer aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não. Na abordagem que eu trabalho, não tem isso. Síndrome de Gabriela. Eu até brinco com esse termo nas sessões de terapia. Você pode fazer as mudanças se você quiser. Aí são escolhas. Né, de se perceber, daí de buscar até ajuda, se a coisa está pesando, não consegue. Eu sempre fico com muito assim triste quando eu vejo casais que não tentam uma terapia antes de se separar. Porque a terapia não é só para ficar junto, a terapia é para amadurecer a ideia e ver o que realmente estava acontecendo. E muitos dos que eu já tratei não separaram, porque eles perceberam o que estava pegando ali na situação de um e de outro e puderam se melhorar. Então, eu acho que assim, quem não busca uma ajuda e parte logo para chutar o pau da barraca, como diz na gíria, é triste isso. E está acontecendo muito isso com os jovens hoje, com o pessoal mais novo. Porque a baixa tolerância à frustração, a falta da maturidade, a falta de buscar o lado das forças e virtudes e ver no outro bom e não só o ruim. De pensar, tá assim, mas a gente pode melhorar. Eu posso me melhorar, ela pode se melhorar. Entende? Então, essa fala toda que eu estou falando são coisas que a gente vai, no trabalho lá do grupo, no caso, vai falando, e no livro, ele tem muitos questionamentos. Não sei se no e-book chegou a ter umas partes que é tipo tarefinha mesmo, em cada capítulo. Umas perguntas, né? No último capítulo, até escreva a sua história. Né? Aqui você tem uma folha em branco e você pode reescrever a sua história. Com a caneta do amor, do entendimento e da boa compreensão, né? Com outros olhos. Então, tem que ter um olhar de mais amor para si mesmo, para o outro, para se dar essa oportunidade. Senão, acaba sendo separação, e daí na próxima vai ser separação de novo, e não vai dar certo com ninguém. E isso que a gente quis mostrar, escrevendo o livro, que há uma chance de recomeçar. Né? Se a gente busca essa ajuda, a gente vai ser melhor. E daí, psicoterapia não é só para quem separou e ficou solteiro novamente. Psicoterapia é autoconhecimento. Né? É você conhecer melhor quem você é você se fortalecer nos seus pontos fortes, trabalhar os fracos para melhorar, né? E mudar naquilo que precisa. E daí precisa ter uma dose grande de humildade. Porque nem sempre as pessoas, principalmente quem separa e teve um relacionamento, reconhece que teve parcela de culpa ali naquela separação. E não é só o outro. Que é dual a relação, né? Que tem o lado de um e de outro. Então, às vezes faltou o diálogo, a comunicação, ninguém falava, só culpava, só via, sai do relacionamento, não, é porque era isso, aquilo, um monte de culpas em cima daquela pessoa.
e parece que o outro é perfeito, né? Quem fica culpando o outro parece que se acha perfeito, né? E não tem perfeição. A gente está sempre num processo. Hoje mesmo, fazendo essa live, que eu fiz mais cedo, e aqui conversando com você, cada vez que eu converso, eu elaboro novas coisas sobre mim mesmo também. Então, como psicólogo, também a gente vai se melhorando como pessoa. Hoje eu me vejo uma terapeuta diferente de antes do livro Solteiros Novamente, de antes dos grupos que eu fiz, das entrevistas que eu escutei, da entrevista do ex-sacerdote que está lá no livro, do quanto ele sofreu, do quanto ele ficou numa fuga de 16 anos. Não que ser sacerdote seja ruim, mas no caso dele foi uma fuga. Ele trabalhou bem no tempo que foi sacerdote, ajudou pessoas, mas depois ele acabou vendo que tinha uma história da vida pessoal, da história com a mãe, e de um perfeccionismo muito grande, de ter uma imagem muito que era como se nenhuma mulher fosse corresponder a uma imagem ideal, na época, né, quando ele ficou naquele tempo. Então, esse sacerdote interessante, que é uma pessoa até que eu conheço, mais próxima, eu não vou citar nome, é claro, a gente ficou 2 tardes inteiras, e foi muito lindo, sabe, a entrevista com ele, porque ele pôde ter vários insights durante a entrevista. Os insights, descobertas, luzes que vieram na cabeça dele. E daí a fala dele é muito forte na história do livro, né? Você deve ter lido, né? Mas deixa você falar um pouquinho também. Que legal, Ana. Você trouxe aí tantas informações para a gente, né? Realmente, essa do sacerdote foi uma das que mais é uma das que mais chama atenção ali, né? É bem forte mesmo. E eu gostei muito também disso que você comentou sobre as reflexões que vocês trazem ali no livro, que deixam espaço para a gente escrever. Eu acho que isso é uma sacada muito legal que vocês tiveram, assim, e sinto muito isso que você falou, né? Do quão é importante esse autoconhecimento, essa reflexão mesmo. Como você falou, quando as pessoas estavam dando as entrevistas ali, elas estavam externalizando aquilo e estavam tendo, às vezes, uma luz que nunca teve antes, por não falar, às vezes, né? E a gente, quando lê, a gente também para e começa a refletir sobre a nossa própria história, e isso também vai ajudando no nosso autoconhecimento. Bem bacana. Mas eu quero focar, agora, minha próxima pergunta, numa das coisas que você falou lá no começo da tua fala, que você citou muito a Beatriz, né? E aqui no nosso canal a gente dá dicas também para escritores, né? Um canal que fala de livros, de literatura e também dá dicas para escritores. Então, eu imagino que os nossos espectadores, eles podem também estar se perguntando como que foi essa experiência de escrever um livro a 4 mãos, né? Como é que foi? Você escreveu um pouquinho, ela escrevia um pouquinho, como que é essa relação, essa parceria sua com a Beatriz Schwab? Conta pra gente. Na verdade, assim, a gente foi montando as ideias dos capítulos, né? Como eu sou psicóloga, alguns temas eu sugeri mais por conta da psicologia que estava por trás, né? Como lidar com perdas, comportamentos repetitivos, mas que daí nos comportamentos repetitivos, eu peguei coisas lá do Soco na Alma, que é o livro dela com a Ilza, como referência até para prestigiar, e tinha a ver com o contexto. E daí, né, algumas partes ela foi escrevendo, por exemplo, a parte dos homens, eu pedi para ela escrever, até porque ela vivenciou isso, essa perda de separação na questão dos homens, né, também, como que ela estava vendo. Então, achei que ela, como solteira novamente, poderia falar muito bem dessa parte. Então, ela escreveu sobre os homens solteiros, as mulheres solteiras, e daí eu fui escrevendo, ela dava algumas sugestões, a parte da psicologia ficou muito comigo, mas a construção assim do todo, né, da concordância, teve muita sintonia, porque a Beatriz, a gente tem uma admiração mútua, né? Tem um respeito muito grande de uma para com a outra. Eu sou muito grata a ela ter puxado várias gavetinhas minhas que estavam fechadas quando eu fui trabalhar no Instituto Agilitar, uma época que eu estava perdendo uma tia que era como mãe, foi pelo câncer, e que daí, na época, assim,
Quando ela pedia, você faz uma palestra sobre depressão, você faz sobre ansiedade, ela me desafiou a eu buscar ser o que eu estou sendo hoje. Eu sempre falo para ela que eu agradeço demais a esse impulsionamento dela ter me provocado e que eu, no momento de perda, em vez de eu ficar só chorando, e isso é uma das coisas que a gente fala também, eu busquei me ocupar com algo construtivo, que foi fazer o grupo Solteiros Novamente, atender as pessoas, e tudo que ela me pedia, eu não dizia não, porque era na minha área profissional, e às vezes de um dia para o outro eu montava um projeto de workshop, por exemplo, e que estão todos no meu portfólio atualmente. Então, assim, a gente sempre teve esse respeito mútuo, essa amizade, hoje em dia tem uma grande amizade também. Ela, hoje em dia, ela casou, né, novamente, então casou com uma pessoa até que chegou a fazer o grupo, não se conheceram exatamente lá, mas teve uma certa relação. As pessoas perguntam, às vezes, assim, alguns que procuravam o grupo, perguntavam assim, esse grupo é para conhecer alguém? Aí, de cara, logo, quando a pessoa ligava e perguntava, eu dizia, não, não é para conhecer você, para se conhecer. É para você se conhecer e poder fazer as suas escolhas. Mas aqui não é grupo de encontro, não é grupo de casamento, não é. Né? Sempre eu falei que o grupo solteiros não é esse o objetivo. Pode até acontecer, com a Bia e com o Gilvan, no caso, né? Que ele passou por lá na época que estava acontecendo o grupo. Né? Pode acontecer alguma coisa assim, mas é meio inédito, não é comum. E daí, assim, isso de duas mãos é assim da gente conversando. Eu escrevia uma parte, aí ela me mandava outra parte sobre o divórcio, eu pedi para ela pesquisar, porque eu estava mais envolvida com a parte da psicologia, e depois foi juntando, né? E teve um respeito à parte, em nenhum momento ela, como coautora, chegou e disse, não, Ana, isso aqui eu não gostei, tira isso aqui. Não, ela respeitou tudo que eu escrevi, e eu respeitei também as questões tudo que ela trouxe. Então, acho que para ter um coautor, uma parceria, você tem que ter uma admiração pela outra pessoa, você tem que respeitar, e a outra pessoa tem que ter se não tiver o conhecimento, como é no caso da psicologia, e a Beatriz, embora não seja psicóloga, ela fez curso, chegou a cursar uma especialização, né, na área de psicanálise, e ela era diretora do instituto, ela fazia o acolhimento dos meninos que chegam, né, vítimas de violência. Então, uma experiência de vida. Quando a pessoa tem uma história de vida rica, ela contribui muito para uma escrita também, para um livro. Mas precisa ter esse respeito, essa sintonia, e até em alguns momentos, se for o caso, um dos autores pode chegar e dizer, acho que assim não está legal, vamos rever, mas tudo vai depender do como falar. Né? Teve um certo momento, por exemplo, que tinha muito conteúdo mais de vivência, e daí com o André, numa reunião junto com a Bia, e daí a gente viu, não, Ana, acho que está precisando de mais conteúdo da psicologia para embasar, para ficar, embora não seja um livro acadêmico, é para o leitor conseguir ler. Então, eu tive que... Aí, o que eu fiz? Como eu já tenho vários trabalhos escritos, e a minha história de escrever começou mais na academia, mais no meu mestrado e nas especializações que tem que se fazer uma monografia em todos eles, né? E daí, em todos eles, de alguma forma, eu participei de congresso, a minha dissertação eu apresentei em Portugal, que chama Cuidando de Cuidadores, uma experiência institucional com um grupo de pais de adolescentes, que foi na Unicamp. Então, eu apresentei, ela está lá na biblioteca da Unicamp, se você entrar no Google, vai acessar ela. E um dos meus professores, e a esposa dele, no caso, era como é que se diz? Orientadora, né, do mestrado, então se transformou num capítulo de um livro sobre terapia de grupo lá da Unicamp. Então, mas mais acadêmico, um conteúdo mais lá do mestrado. Aí, em vários congressos que eu fui, tanto nacionais quanto internacionais, eu sempre apresentei um painel, uma fala, às vezes uma apresentação tipo workshop, uma mesa redonda, né? Então, eu já tive vários convites
E daí, quando eu vim para Brasília, que mudou um pouco esse ar da academia, porque eu dei aula um tempo no IESB, aqui em Brasília, e numa outra universidade, que depois acabou fechando, teve uma intervenção do MEC. Dei uns 4 semestres já de aula. Como o meu destino foi mudando um pouco depois que eu entrei na área de fazer os workshops para empresas, né, e de fazer grupo e a área clínica, e o livro que veio depois, eu fui mais para essa área empresarial e mais atualmente, quando começou a vir isso das redes sociais, né? Com a Dariane Vale, desde 2018, nós estamos em 2019, a gente fez um ano de lives no consultório. Atualmente, a gente está fazendo assim por conta do isolamento social, cada uma no seu lugar, mas a gente grava no consultório, onde eu atendo, que tem mais 4 psicólogas que atendem lá, a gente divide horários, e daí ela gravava, e daí os temas a gente escolhe junto, e daí eu fui escolhendo, porque não dá para fazer tudo, né? A gente tem que escolher alguma coisa. E durante 2 anos, eu tive um trabalho na Livraria Leitura, aqui em Brasília. Você já ouviu falar da Livraria Leitura? Leitura. Não, não. É mais de Brasília, né, eu acho. Ela tem várias. Tem várias livrarias dentro de shoppings aqui em Brasília. Sim. Então, eu tinha o Espaço Mulher, inicialmente o nome era Espaço Mulher. Eu levava um convidado, sempre com temas, com um link, com relacionamento, com a psicologia, com a saúde mental. E daí eu levava o convidado, e esse convidado eu fazia sempre uma introdução psicológica e tinha essa entrevista ao vivo, com as pessoas assistindo e as pessoas fazendo perguntas, tipo roda de conversa. Eu fiz isso durante 2 anos, até 2018, 2017 e 2018. E depois, com o lançamento do livro, eu mudei, eu quis focar mais no assunto do livro, dos solteiros novamente. Que eu vi que num ambiente tão aberto como uma livraria, eu ia expor demais as pessoas para falar dos temas que envolvem a questão. Aí eu criei o bate-papo Solteiros Novamente, né? Durante um ano passado, que era a Bia junto comigo, a Beatriz, e daí ela falava uma parte, eu outra, e daí as pessoas também participavam, mas daí veio o conversando sobre relacionamentos com a Dariane, e eu também percebi que acabava expondo as pessoas, porque era sempre assim, num café ou na loja de alguém, embora naquele momento ficasse só o grupinho. Aí teve uma vez que uma pessoa filmou, e daí teve um certo episódio, mas daí deu para dizer que não podia filmar, para estar divulgando, mostrando as pessoas, né? Aí eu comecei a ver que é um trabalho mais intimista, não dá para ser uma coisa assim tão aberta. E daí foi me levando mais para as lives, e daí é eu com a Dariane conversando, eu a parte da psicologia, e voltei a oferecer agora, que eu vou começar a divulgar a partir de, provavelmente amanhã ou depois, hoje na live eu já comecei, o grupo dos 4 encontros dos solteiros novamente. Só que online por enquanto, né, pelo Zoom. Provavelmente vai ser pelo Zoom. E a terapia, para quem quiser, pelo Skype ou consultoria, com os temas que eu trabalho, focais, e que daí a pessoa fazendo ganha de presente o livro. Quem fecha comigo os 4 encontros, e daí ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, porque é online, né? Como vai ser online, a pessoa se inscreve, vai ter um valor, daí vai ter todo um contrato que a gente faz, e eu posso estar enviando pelo correio o livro para a pessoa. Né? Quem fechar os 4 encontros vai ganhar o livro. Vai junto. Deixa depois para mim os seus endereços para colocar na descrição aqui do vídeo, para as pessoas que se interessarem poderem entrar em contato com você, né? O seu e-mail, alguma coisa assim. Tá. Como nós estamos nessa. Como você falou, tem as oportunidades. Olha só, o pessoal que é do Brasil inteiro vai poder estar conversando com a Ana Maria, que está lá em Brasília. Que pessoalmente é mais difícil para quem mora em outros locais, né? Mas tem a oportunidade agora pelos encontros. Porque desde 2018, o Conselho de Psicologia abriu para essa possibilidade do atendimento online, né? E com a pandemia, mais ainda, né? Mais ainda. Então, acho que isso, de alguma forma, agora vai ser mais propagado, cada vez mais, até pela comunidade
comodidade da pessoa morar em outro lugar e poder fazer terapia comigo, por exemplo. Poder fazer o grupo solteiros novamente, né? Poder interagir à distância. Muito legal. Uhum. Então, eu queria que você comentasse também. Eu estava lendo ali o livro de vocês e eu percebi que vocês separaram os capítulos na questão dos homens solteiros e das mulheres solteiras. E tem, né, um porquê de vocês terem feito essa separação. Queria que você explicasse para a gente, então, quais são as principais diferenças, né, entre os homens que ficam solteiros novamente e as mulheres que ficam solteiras novamente. O que você percebe, assim, que a maior diferença entre os dois grupos? A gente abordou os dois, até porque como o grupo não foi só de mulheres, né? Então tinha homens, e daí pela observação de como que os homens se comportam, né? A tendência da mulher procurar mais ajuda. Tanto é que os grupos sempre tiveram mais mulheres. Às vezes tinha um homem. Hoje já teve grupo que não tinha nenhum homem, entendeu? Era assim, eu fazia um, dava um tempinho, daí divulgava, fazia outro. Era presencial antes, né? Então, o que a gente percebe? A procura da mulher é maior. Né? Ela acaba se expondo mais, sentindo que ela, poxa, eu preciso de ajuda, quero. De alguma forma, eu acho que a mulher não foge tanto dos sentimentos, assim. Né? O homem, de alguma forma, ele busca, às vezes, outras formas. Ele tem que estar muito mal, ou às vezes ele está ainda casado e a mulher meio que diz assim: olha, se você não fizer terapia, aí não dá para continuar contigo. Então, muitos casais que eu já tratei, e ainda acompanho, né, vão para a terapia por conta da mulher colocar o limite, de dizer, olha, assim não dá. Ou vai cada um para a sua terapia, se não quiser fazer de casal, ou vai os dois para a terapia, que é uma forma de tentar ainda resgatar aquele relacionamento. Então, assim, muitos casos, tem colegas que me encaminham que a pessoa não chega. E que eu fico assim, que pena, né? A colega até fala, Ana, já encaminhei vários casais para você. Você é minha terapeuta de casal, eu encaminho para ti. E a pessoa nunca chegou. Ou às vezes até faz um primeiro contato e fala, agora eu vou viajar. Quando eu voltar, eu entro em contato com você. Então a pessoa prioriza outras coisas e acha que a viagem vai resolver o problema, né? Que está lá dentro, né? Que está na relação, que tem outras questões. Então, eu acho que as pessoas se enganam muito nas formas que elas procuram para tentar resolver. Elas buscam muitos escapes, né? Muitas coisas no mundo. O homem vai muitas vezes, às vezes, para a bebida, infelizmente, para os vícios, para ficar de um troca-troca, uma, outra e outra. Né? Não estou dizendo que a mulher, de repente, não possa ter esse comportamento também, porque eu acho que tem muitas mulheres que também estão com um comportamento, às vezes, mais parecido até com o dos homens, né? De ficar numa mais, de querer conhecer daí muitas pessoas. E eu não estou criticando isso aqui. Só estou dizendo que, às vezes, algumas mulheres parecem também com esse comportamento, né? De, agora eu vou namorar muito, vou dar um tempo, né? Então, cada pessoa tem a sua fase do solteiro novamente. E às vezes é essa, vou aproveitar muito. E ela vê como aproveitar muito, sair com muitos rapazes, que é o tal do ficar, né? Fica numa festa, na outra fica com o outro. Então, assim, chega uma hora que cansa disso. Eu atendi uma pessoa, sem colocar o nome, para mostrar como isso é danoso, de ficar muito procurando nesses canais de comunicação, de arrumar namorado, como é que chama? Os Tinders da vida, né? Isso. Pois é, eu sei os nomes aí. Nunca entrei lá, né? Mas eu sei. A pessoa ficou com um trauma terrível, sabe? Era uma moça bonita, com uma boa profissão, boas condições. Ela entrou lá e daí ela começou a ter vários relacionamentos. Ela ainda brincava, já saí com todo mundo, acho que aqui de Brasília. Falava assim. Daí chegou uma hora que uma pessoa que estava ainda não tinha resolvido bem, que estava separado, chegou a viajar com a pessoa, dizendo que ia ficar, e quando voltou para a esposa, entendeu? Iludiu, viajou, fez o programa lá, né? Saiu. Então, assim, uma das coisas para quem estiver ouvindo, cuidado com isso.
das pessoas que você conversa. Porque tem os perfis falsos, foto falsa, falsas personalidades, que é legal e não é legal, que é isso, que tem a profissão, que tem um status, e às vezes não é nada daquilo. Porque as pessoas se escondem nas redes sociais. Porque elas não querem mostrar uma imagem feia. Elas querem mostrar que são bem-sucedidos, é bonito. O feio fica escondido na gavetinha. Então, cuidado com essa imagem que você vê, você escuta e vai na onda, às vezes, e daí vai ter um trauma, uma sequela, como ficou nessa moça, que ela ficou assim, com uma depressão séria. Teve que ir para psiquiatra. Então, tem que cuidar muito. Eu acho que as mulheres acabam tendo mais problema com essa parte aí dos Tinders da vida, porque as mulheres, às vezes, são muito românticas. E se ela for muito nessa onda do amor romântico, ela não vai ter o senso crítico para ver, espera, será que é isso mesmo? Será que esse aqui é um príncipe encantado mesmo? Ou é um sapo? Entendeu? Sim, sim. É. E eu acho que tem tudo a ver isso que você estava falando, né? Você até comentou em algumas perguntas anteriores, você falou dessa questão, né, das pessoas que elas não param um tempo para ficar sozinhas, né? Elas querem E preencher isso de várias formas e às vezes preencher é o vazio da e, perda. Só que exa- precisamos ver, a gente precisa lidar com essa perda. Tem que chorar. Tem uma parte do livro que eu falo, lidar com as perdas. Não sei se é bem o título aqui, como é que chama? Lidar com perdas é necessário, né? É necessário lidar com as perdas? Acho que é tipo um questionamento que eu levanto aqui. Na verdade, a gente sempre vai lidar com perdas, né? Sempre a gente está perdendo alguma coisa para depois rever. É claro que num relacionamento é difícil, mas querer substituir isso por outra pessoa rapidamente, sem se ver melhor, sem tratar a dor, sem dar um tempo de ficar só mesmo, aprender a ficar só, aprender a ter o prazer de cuidar de si. Tem um dos casos, que eu acho que é o da Suzy, no livro, que ela é incrível. Ela demorou para separar, porque ela veio de uma família muito assim, que tinha um fundo religioso, os pais casados para sempre, felizes, já idosos, juntos. Ela perdeu depois esse pai, e daí ela tinha uma imagem de casamento ideal, do casamento ideal projetada na imagem dos pais. Então ela demorou para separar, para dar esse passo, porque ela fez tudo para que o dela fosse esse casamento. Só que uma pessoa não faz, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Tem que ser os dois. A pessoa tinha um problema de saúde mental, não tratava direito, começou a desqualificar muito ela, e daí chegou uma hora que ela viu que realmente, depois de lutar, mas ficar lutando muito sozinha, chegou uma hora que ela daí decidiu. Então, isso do casamento ideal, comparando com o dos pais, às vezes, é complicado, porque não vai ser igual. É outra pessoa, é outra história, né? Mas chegou um ponto, aí ela fez psicoterapia, fez os solteiros novamente, o grupo, ela ficou outra pessoa. Até que eu até pedi, ela topou dar uma entrevista para o livro. O livro, o nome dela é Suzy. Hoje em dia, ela faz aventuras, ela anda de rapel, faz rapel, ela canta em coral, ela se aposentou, sabe? Até tem um relacionamento, mas não sei se ela levou adiante esse relacionamento, mas ela estava assim, mais livre, leve, solta, sem projetar tanta expectativa naquela pessoa, olhando mais para ela, cuidando da autoestima dela. Então, isso da autoestima é uma coisa interessante, porque quando acaba o relacionamento, dependendo de como a mulher foi tratada, e daí eu falo até como o homem foi tratado, né? Daí pode acontecer, já atendi esse tipo de caso também, que o homem sofrendo violência. É uma coisa até meio diferente, né? Que é a pessoa, depois de ter um filho com aquela pessoa, que não vai ser a mesma que ele esperava, começa a usar o filho para punir o homem, que não quis ficar com ela. Entendeu? Esse tipo de caso. E daí vira uma tortura para o homem, porque a outra pessoa passa a ser, a mulher é a abusadora. É inverso, é invertido. Mas existe isso também.
Então, existem homens maus e mulheres más. Os Sim. dois lados. E nesse sentido, Ana, eu queria que você comentasse um pouquinho também o que vocês abordam ali no livro de vocês sobre essa insegurança emocional, né? E vocês até falam depois como atingir a segurança emocional. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, Uhum. a insegurança e de como melhorar isso. Bem, como sou terapeuta de família também, né? Na abordagem sistêmica, até na abordagem psicodinâmica, psicanálise, você olha muito para o histórico da pessoa. Quando eu atendo, uma das coisas, das perguntas na anamnese do primeira sessão, eu vou querer conhecer como foi a infância daquela pessoa. Quem era, o que ela sabe daqueles pais, como ela viveu na infância e adolescência, como que ela se construiu, como que foi a construção da personalidade daquela pessoa. E daí a gente percebe que nos solteiros novamente, e até nesses projetos sociais que eu já trabalhei com mulheres, né, que a gente fazia as oficinas de autoestima e tudo, é que esse histórico de vida marca muito a mulher adulta depois, tá? Porque tudo que você não resolve, se você tem um conflito, um trauma lá na infância, nunca tratou, ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, foi vítima de um abuso, de uma violência, que pode ser até psicológica, não quer dizer que seja sexual, pode ser uma violência psicológica. E o que eu chamo de que tipo de violência psicológica? Que às vezes vem lá da infância. Um caso que eu já tratei, o pai, na hora de dar aula para o filho de matemática, o menino tinha dificuldade, esse é um cliente já adulto, né, contando a história. O pai desqualificava. Você não aprende, você é burro, você nunca vai ser ninguém. São as palavras malditas, que a gente chama. Que a criança vai escutando, o adolescente vai escutando, ou você é gordo, você é gorda, olha esse seu cabelo, arruma, só desqualificando a pessoa, entendeu? Você é isso, aquela mãe que às vezes exige muito da filha uma imagem perfeita, e por isso que vem a bulimia e a anorexia e as depressões, entendeu? Então, esses solteiros, novamente, têm uma história de vida. E o que eu percebo numa outra personagem do livro aqui, é que a pessoa era considerada, ela se via como patinho feio, sabe? Então, ela, de alguma forma, permitiu ter alguns homens que acabaram sendo um pouco abusadores, dela permitir muita coisa. Porque quem se sente patinho feio, valoriza às vezes mais a imagem do outro e não a si mesmo. Em vez de se melhorar e se ver, não, eu não sou patinho feio. Disseram essa imagem está distorcida, né, do meu espelho. Hoje em dia, essa pessoa está bem, está com uma pessoa até. Hoje em dia tem uma profissão belíssima, mas ela sofreu muito com essa imagem do patinho. Então, esses estigmas, rótulos, que às vezes a própria pessoa coloca nela, eu sou assim, até por conta das mídias, que hoje em dia bota o modelo tal, o corpo tal, a roupa, o cabelo. Se a pessoa começa a se comparar muito, ela vai se achar feia. Por isso, assim, não fique dando importância para as grifes. Eu não estou dizendo que uma bolsa de grife é bonita, mas não vai ser a bolsa de grife que vai dizer quem você é. Você que vai dizer quem você é. Você pode estar até com uma bolsinha de pano, daquele, como é que chama? De crochê? De crochê. Eu tenho uma de crochê que fizeram para mim, que eu não dei, que é linda, está na moda, vintage, né? Vintage, de moda vintage. Então, você pode estar com a coisa mais simples, antiga, às vezes era da sua mãe, que hoje em dia tudo está na moda, né? Dependendo do seu estilo. Então, não pense que só porque você não pode comprar o sapato X, a bolsa Y, ou a calça, não sei o quê, é porque você está feio ou não está bonito. Aprenda a valorizar as forças e virtudes suas, a se olhar com um olhar de mais amor no seu espelho. Esse exercício do espelho eu faço muito com as pessoas, sabe? Como que você se vê no seu espelho? Comece a se olhar melhor. E daí eu tinha uma cliente que desfez o relacionamento, depois de uma situação de muitos abusos e coisa, e ela se vestia só de marrom, de roupa escura. Não que o marrom não seja bonito, mas era tudo muito
Tá? Tinha a ver com aquele momento, era tudo muito escuro. Não botava um brinco, não passava um batom na boca. Então, como a Dariane mesmo, a minha parceira do Conversando sobre Relacionamentos, que trabalha com imagem, ela fala, levanta, passa um batonzinho, né? Bota um brinco, um brincão, não precisa ser brinco de grifo, um brinco. Hoje em dia tem um modelo. Veja um jeito que você se vê assim, veja, poxa, ficou legal. Mas não fique sem cor, né? Porque a coisa do sem cor tem a ver com depressão. Ficar sempre da mesma cor. Sempre preto, sempre cinza, sempre marrom. Então, uma das coisas que eu estimulo quando eu trato pessoas com depressão é de começar a usar alguma cor para trazer o colorido da vida para dentro. Mas quando a gente se vê muito escuro, tudo fica mais escuro ainda, não é? Então, a gente também tem que botar uma cor no nosso visual, que daí é a imagem, vai ajudar na autoestima. Então, fazer uma caminhada para cuidar da alimentação, né? Cuidar das coisas que vão ajudar você a ficar bem com o corpo, com a sua imagem. Caso a pessoa se sinta incomodada com a imagem, né? Mas esse cuidado total, né? E também esse olhar para a história. Você falou assim, como perceber a coisa da insegurança. Quem está nos assistir é fazer uma reflexão assim, existe algo na minha história de vida que me gera ainda uma lembrança, que me gera sofrimento e dor, que vem lá da infância? Se essa pessoa que te gerou isso for alguém muito próximo, pai, mãe, né, uma tia, um irmão, quem sabe, né, você se cuida melhor e você pode ter ainda uma conversa um dia com essa pessoa. Seria maravilhoso, porque a pessoa vai ter um feedback desse comportamento negativo do que ela faz com os outros, do que ela tem feito com os outros. Que pode ser que ela tenha sofrido isso e seja uma coisa que a gente chama transgeracional. A maldição que vem lá de trás. O avô que tratava aquele pai daquele jeito, e ele vai tratar os filhos também daquele jeito, desqualificando, sendo duro, não dando um abraço, não dizendo gosto de você, te amo, que as palavras benditas e não as malditas. Então, para quem não tem filho ainda e que está assistindo, diga palavras benditas para o seu filho, né? Mostre o seu amor, né? Dê um abraço, elogie. E não é elogiar só a beleza física. Ah, você é bonito. Ah, você é bonita ao seu cabelo. Elogiar o que a pessoa é. Olha, você, né? Dá um reforço positivo para as escolhas da pessoa e também o conselho quando não for algo positivo, né? Porque na adolescência muitas coisas podem vir, às vezes, negativas. Mas um ponto importante que eu já dou como uma dica mesmo é isso. Pratique palavras benditas, de Que amor. legal. Bom, eu posso dizer, como mãe, é um conselho bastante importante, né? A gente conhece histórias e muitas vezes, como você falou, às vezes a gente mesmo já vivenciou essa questão de escutar, né? Você não vai ser nada na vida, você é burro, você é isso, você é aquilo. Eu, além de escritora, também sou professora, então eu vejo que muitos estudantes sofrem com isso, né? De ouvir essas palavras que não agregam nada, né? Muitas vezes só põem ele para baixo, e acho bastante pertinente, então, a gente reforçar isso, né? Diga palavras benditas, né? E agora, Ana, então, fazendo um link aí com isso que você falou, a sua fala na mostra de literatura tem a ver com isso também, né? Você vai falar lá sobre desenvolvimento social e da personalidade por meio da literatura e das artes integradas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que vai ser, se já foi essa participação, se ainda vai ser, como é que está sendo, inclusive pela questão da pandemia, né? Comenta com a gente aí sobre essa sua participação na 8ª Mostra de Literatura com esse tema que você vai trabalhar. Na verdade, eu ainda vou participar, né? A pandemia já tem planejado, porque é algo que a minha participação como psicóloga vai ser presencial, né? E como que é essa contribuição? É levando um pouco de tudo isso que eu já estou dizendo aqui, para o grupo lá das pessoas, na comunidade, né? Vai ser tipo uma oficina que eu pretendo desenvolver, levando
partes do livro, levando o livro, né? Falando um pouco de que é a psicologia, no que ela ajuda as pessoas, o que uma terapia ajuda, o que uma boa leitura, o que a literatura leva como reflexão terapêutica para a vida das pessoas. Ela não é uma terapia, mas ela exerce uma função também que agrega a terapia. Né? Ela também faz reflexões críticas, ela amplia o seu olhar. Então, eu vou estar associando o que a psicologia do desenvolvimento leva para as pessoas, de como que esse cuidado de si, e daí eu vou estar falando da psicoterapia, da participação dos grupos, e como são pessoas mais carentes, a gente vai estar falando também que existem possibilidades na área de psicologia comunitária, né? Hoje em dia, nas escolas, nas igrejas, que no momento da pandemia não está tendo, mas existe esse trabalho, e aqui em Brasília é muito atuante. Eu vou estar falando do meu, que eu ofereço, presencial, quando voltar, e do online, tá? E da importância de se cuidar para estar bem na vida e para você se desenvolver. E daí é claro que a literatura vai estar agregando do quanto que o conhecimento ajuda você a ter uma autoestima melhor, né? A estar melhor com você mesmo, quando você se conhece, e quando você conhece mais conteúdos, né? Conteúdos de valor. E daí não só do meu livro, quanto de outros que a pessoa possa estar lendo, né? E que eles nunca deixem de procurar esses conteúdos, o que agrega valor para a vida, e se afastar do que desagrega, né? Então, eu pretendo fazer uma dinâmica, primeiro me apresentar, vai ser tipo uma roda de conversa, né? São cegos, né? Essas pessoas, eu acho que eu vou participar, provavelmente, já acho que é um grupo de pessoas que são cegos, mas eles ouvem, né? Eles escutam. Então, eu vou estar lendo, eu vou estar falando, porque eles escutam, mas eles não vão estar lendo, não vão estar me vendo. Daí eu vou estar fazendo dinâmicas para eles estarem falando, vou estar incentivando com questionamentos, algumas questões, levo primeiro alguns trechos sobre relacionamento, falo o que é o desenvolvimento pessoal, tipo uma mini palestrinha, e depois eu entro com uma dinâmica, né? E o que isso ajuda na personalidade, mesmo sendo pessoas adultas? Ajuda você, assim como eu falei de solteiros novamente, de quem sofreu perdas, né, violência, tudo mais. Ajuda sempre a pessoa a estar revendo a sua história, revendo o script que está lá dentro dela, e que ela pode mudar esse script. E como eles, os cegos, geralmente tem a linguagem do Braille, né, que chama? Braille, né? Eles podem escrever de alguma forma, né? Na linguagem deles. Então, eu vou estar estimulando que eles mesmo não tendo visão, eles podem continuar escrevendo a história deles. Através desse autoconhecimento, através dessa leitura, né, de tudo, dos grupos como esse que o Andrew criou, desse projeto, de estar participando sempre das oportunidades. E daí eu falo muito para um adolescente que eu trato, que a gente não deve deixar o cavalo selado passar. Eu sou gaúcha, né? Esqueci de falar na minha apresentação. E você aí perto do Rio Grande do Sul, né, Curitiba, a gente fala assim, o cavalo selado passou e eu aproveitei. Não, ixi, passou e eu perdi. Porque o cavalo selado é quando ele está pronto para a pessoa montar e andar nele. Então, lá no Sul, a gente fala muito disso, né? O cavalo selado é a oportunidade. Então, eu uso essa metáfora, essa analogia, para brincar. Ó, o que você, nessa semana, o que o cavalo selado passou e falou para você? Brinco com o adolescente, né? E daí ele adorou, nunca tinha ouvido falar de cavalo selado, né? E daí, assim, eu uso muito, às vezes, metáforas, pequenos trechos, a música também, se não for deficiente auditivo. Nos solteiros, novamente, eu uso música. Nas apresentações para empresas também, eu gosto de botar, mas músicas que têm a ver com o tema, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito com o preparo para aposentadoria, também trabalho com esse tema, envelhecimento, né? Fiz um grupo durante 5 anos numa clínica aqui em Brasília, no INPE, que era Bem Viver a Velhice.
com a Ana Paula, uma outra colega. Então, é muito, muito incrível, assim, como que cada grupo, cada tem as suas características. E isso, quando eu estou falando aqui com você, assim, eu me sinto até emocionada das lembranças. Que legal, Ana. É emocionante mesmo, né? A gente vê quanta coisa a gente já vivenciou, já proporcionou para outras pessoas. Como eu falei lá no começo, né? Eu admirei bastante a sua trajetória ali, quando eu já li e vi o tanto de coisa que você fazia, o tanto de história que você tem realmente para compartilhar. Então, pode se emocionar mesmo, porque faz parte, você tem muita história. E agora eu queria também que você contasse, então, para gente, né? Como que foi que a literatura entrou na sua vida? Assim, quais que são os seus autores de referência, os seus livros preferidos? Compartilhe para a gente um pouquinho aí sobre a Ana leitora. É, assim, quando criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, você está me vendo? Francine? Tinha saído um pouquinho a imagem. Isso, não tem problema. Ah, Depois a gente começa a aham, Então, pode começar de novo. Fala para gente quais aham, foram os seus aham, autores aí, livros de aham. referência. É claro que, assim, lá no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, no interior, eu nunca imaginei, eu não me imaginava que um dia eu seria escritora, que eu escreveria tanto que eu já escrevi, de trabalhos acadêmicos, de gostar, de ter facilidade para escrever textos. Isso, na época, eu li aqueles livros que eu tinha mais acesso de criança, né? Da infância, né? E depois eu fui pegando mais esse gosto, já foi no mestrado. Foi na minha formação de terapia, na especialização de terapia de família, de casais, que eu comecei a. Foi quando eu tive o meu primeiro emprego, em 89, como assistente social, numa prisão de adolescentes, que na época eles ainda ficavam, foi antes do estatuto, e que eu comecei, na época, como assistente social, eu me sentia agredida com a fala, muito agressivos, todo dia tinha um colchão queimado, jogavam, sumiam um casaco, comportamento agressivo, e daí foi na época que eu comecei a estudar psicanálise, entendeu? E foi quando eu fui buscar mais a entender a agressividade daqueles adolescentes. E daí eu comecei a entrar na psicanálise, já como autodidata. E depois na abordagem sistêmica para conhecer as dinâmicas das famílias. Então, assim, da psicanálise, que eu posso dizer que foi o meu primeiro, assim, paixão, até antes de conhecer toda a abordagem freudiana né, da literatura, da construção da teoria psicanalítica, foi o Winnicott, Donald Winnicott, né, com um livro que chama Privação e Delinquência, e o outro chama Tudo Começa em Casa. Esse autor era um pediatra, né, que na época da guerra tratou órfãos da guerra e começou a fazer grupos com aquelas crianças e adolescentes que ficaram órfãos. E daí ele escreveu Privação e Delinquência. E daí ele vai mostrando a origem da agressividade, associando a essa perda das famílias, ao trauma, a falta do colo suficientemente bom, né? A falta desse holding, que ele chama, da maternagem. E o outro livro que ele chama Tudo Começa em Casa, que é, que é algo que hoje em dia, com o meu trabalho, eu vejo que realmente tudo começa em casa. Né? Começa lá no encontro dos pais, se foi amoroso ou não, para ter aquele filho, se foi acidental, como que aquele filho foi tratado desde o começo. Então, esse autor é uma referência que eu sempre cito. Donald Winnicott, com esses dois. E tem outro livro dele que é Família e Desenvolvimento Humano, acho que também tem esse nome. Eu não estou com eles aqui. Outro que eu gosto muito é o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele chegou a ser preso num campo de concentração, um psicólogo no campo de concentração. E ele criou uma teoria, porque o que ajudou ele a ter sanidade mental foi escrever. Olha a importância de escrever. E ele desenvolveu a logoterapia,
E daí ele escreveu esse belíssimo livro que eu indico. Esse aqui é de cabeceira, né? Outro autor que é mais que é também mais da filosofia, não estou com o livro aqui para mostrar, mas depois eu posso até mandar por escrito os nomes melhor para você, é o Cuidar do Ser, que chama Jean Leloup. Foi na época do meu mestrado, que é um sacerdote, teólogo, também psicanalista, uma formação, né, enorme, educador, que fala sobre o início das psicopatologias, que começa com o sofrimento humano, da mente, né? E a importância do cuidado para evitar as psicopatologias. E daí, depois dele, eu acabei vendo um outro, que foi até na época do mestrado, que é o Leonardo Boff, que também fala do cuidado, sobre o cuidado, né? Aí depois, lá na época de Campinas, do meu mestrado, eu lia tudo sobre o Rubem Alves. Eu tenho vários livros dele, gosto demais, né? Até publico muitas frases dele, né? Esse aqui é o Tempus Fugit, que fala sobre a importância do tempo, né? Como o tempo foge. Então, até de alguma forma, eu acho que eu aprendi a escrever um pouco estilo crônica, lendo muito Rubem Alves. De um jeito um pouco romanceado, não sei se você notou isso, porque isso foi com a minha orientadora de mestrado, né? Que foi lapidando o meu jeito de escrever, né? O meu jeito de escrever, dizendo, Ana Maria, e daí então, eu fui aprendendo esse lado mais de fazer esses links, né, metáforas, com o tempo. Então, hoje em dia, muitas das minhas publicações, eu uso fotografias que eu tiro em viagem. Por exemplo, eu vejo uma janela antiga. Aquilo vai transformar numa fala minha, voltada para a psicologia. Uma porta. Eu vejo uma pedra. Eu fui lá, nós fomos para a praia agora no início do ano, em Santa Catarina, fizemos uma trilha, eu e o meu marido, e daí tinha um lugar bem zen, que o pessoal vai e fica botando aquelas pedras uma em cima da outra, assim, sabe? Aí eu tirei uma foto bem daquilo ali, porque aquilo ali já, na hora, já me deu ideia. Isso aqui vai ser um texto. Então, isso me dá insight. A natureza me dá insight, a beleza de uma porta, ou a falta de beleza. Uma vez eu publiquei um cactus e fiz um texto sobre os espinhos dos relacionamentos, mostrando através da foto do cactus. Então, assim, o Rubem Alves da psicologia, o que embasa mais o meu trabalho? Hoje em dia eu falo muito da psicologia positiva. Felicidade Autêntica, do pai da psicologia, Martin Seligman. Tá? Indico esse livro também. Ele e o Goldman também, que falou sobre inteligência emocional. Esse aqui ainda escreveu além, né? Então, ele fala de forças e virtudes, dos valores, de você incentivar, e daí eu acho que serve demais para professores, para quem trabalha com relacionamento humano, e para a gente, né, como livro. Porque ele vai incentivar as forças e virtudes, o bom da gente, a lapidar o que está ruim, a melhorar aquilo que não está legal. E daí eu sou uma pessoa cristã, né? Eu acho que eu não falei no início de tudo que a Ana Maria é, né? Eu sou uma pessoa que também creio em Deus, tenho Deus na minha vida, tenho fé, e essa fé que me deixa ser a pessoa para poder falar em plena pandemia com você e numa live mais cedo. Senão, acho que eu nem apareceria. Se eu não tivesse a fé e a coragem que eu tenho, né? Para estar como eu estou. Então, eu leio muitos autores, por exemplo, esse aqui, Aprendendo a Lidar com Crises, talvez você ache só em livraria evangélica, porque são dois autores psicanalistas, mas cristãos. E ele vai falar sobre as estações da vida, entendeu? Numa linguagem, é claro, com todo embasamento psicológico, né? Que é a Karen Ondrasek e o Carlos Hernandes, um argentino. Então, na minha formação, eu segui muito na área de grupo, aprendi muito com os autores argentinos, porque na Argentina a psicanálise de grupo é muito avançada. As pessoas conhecem muito a psicanálise na Argentina, porque elas leem muito também, acho que você sabe que lá o pessoal lê muito. Então, eu tenho o Pichon Rivière,
que trabalha com grupos operativos, né? O Berger, outro autor francês também, que é é o nome dele? Anzier, que fala sobre inconsciente e imaginário das instituições. Eu já dei essa disciplina sobre psicologia institucional, e esse livro é fantástico, porque ele vai mostrar o que está por trás de cada empresa, que tem sempre um quadro bonito, escrito a missão, e às vezes não cumpre aquela missão, né? Que é bem psicanalítico, né? O que está por trás da aparência. Então, eu gosto muito, eu vejo a psicanálise, a abordagem psicodinâmica, como a mais profunda para entender a profundidade do ser humano. Então, para eu entender, eu uso esse referencial, mas eu não uso o divã. A minha abordagem é olho no olho, né, sentado. Se a pessoa quiser deitar, ela deita, mas eu vou ficar ali do lado. Então, não é ortodoxa, até porque eu tenho a formação sistêmica, que tem um lado comportamental, que é a terapia familiar sistêmica, e por isso eu uso muitas tarefas nas terapias. O psicanalista não passa tarefa, é tudo só na hora ali, né? É só a fala e coisa. Então, eu sou muito inquieta e gosto de usar os recursos que o conhecimento me proporciona. Então, ao longo da minha trajetória, eu fiz matérias, cursos com professores que me apresentaram de bandeja coisas maravilhosas, né? Tipo a abordagem das oficinas de dinâmica de grupo, que tem a ver com os grupos operativos, que são focados na tarefa. É tudo que ajuda a pessoa a se melhorar, né? A linha da terapia breve, focada na tarefa. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou de tal abordagem, eu vejo hoje em dia até que fica pobre, porque uma só não dá conta. Eu acho que uma abordagem só não dá conta de entender o ser humano. Então, eu junto o meu serviço social, meu conhecimento de sociologia, de política, de olhar crítico como assistente social, com o lado clínico, analítico, né? Dos autores, o Bion também, que fala sobre aprender com a experiência, que também foi um autor da época da guerra, com um livro, né, com livros maravilhosos. Então, eu poderia te citar assim, N livros. Então, hoje em dia, eu não leio tanto livro tipo romances. Oi, você está me ouvindo? Acho que fugiu de novo. Francine? Oi? Acho que fugiu um pouquinho, não sei se você está me ouvindo. Travou de novo. É, Deu uma travadinha. deu uma fugidinha. Então, assim, como eu falei no finalzinho ali, antes de fugir, eu não fico lendo muito livros que, muito assim, você, acho que teve uma pergunta que você pergunta sobre se eu penso em escrever alguma coisa sobre ficção, né? Uma pergunta sua. Aumenta o volume. Isso. Então, vamos então para linkar para essa pergunta, que é a próxima. O seu livro, Solteiros Novamente, ele é um assunto assim inesgotável, né? Poderia ficar falando por anos e anos e é sempre uma coisa atual. Então, eu queria saber de você se você pretende, nos seus trabalhos futuros, continuar em volta desse tema, né? Trazendo, de repente, outras coisas aí que vão conversar com os solteiros novamente, ou se, que nem você falou, de trazer temas mais ficcionais, né? Você comentou até das fotografias e tal. Quais que são os seus projetos, assim, para o futuro? Na verdade, quando eu falei que eu monto textos com base em fotografias, mas todos estão voltados para o relacionamento. Ah, Tá? Então, não é uma ficção eu falar do cacto, por exemplo. O cacto eu usei para falar dos espinhos dos relacionamentos, das coisas que não estão boas e que espinham, que maltratam. Então, eu me vejo assim, continuar nessa linha dos relacionamentos, tá? Eu acho que talvez um livro um pouco menor do que esse, não sei, talvez um pouco, algumas coisas menores, sabe? Abordando uma continuação. Me vem muito assim, eu te digo, eu não tenho ainda claro o meu próximo, mas me vem um lado meio que
porque eu oro muito sobre minhas coisas, os meus projetos, né? Falo com meu pai lá de cima para ele me orientar, né? Tipo assim, para tocar no meu coração qual é a linha, né? Então, eu me veio muito um lado do que eu percebi nos solteiros, eu explorar algumas coisas que eu percebi que prejudicam as pessoas. Porque aqui foi descrito, mas eu daí não fiquei muito ali naquele em cima. Tipo assim, o que que os ressentimentos, um exemplo, o que que o ressentimento gera numa vida de uma pessoa? Pessoas ressentidas. A falta do perdão, né? O que que o perdoar pode fazer para a vida de uma pessoa? Então, eu tenho vários linkzinhos que têm a ver, que estão aqui dentro, mas que ainda não está bem claro na minha cabeça, entendeu? E como eu depois comecei a fazer as lives, e agora com a live e com a retomada do grupo online, Solteiros Novamente, está começando a vir novamente essa cosquinha, mexendo comigo, né? Até porque eu tenho muitos textos, pequenos textos, que dariam outro livro até maior do que esse. Mas seriam mais tipo crônicas, temáticas. Mas que eu nunca juntei. Eu poderia fazer isso. Isso seria uma hipótese. Uma das hipóteses, eu juntar textos temáticos que têm a ver com questões da psicologia, dos relacionamentos, tipo crônicas, e daí formar um livro a partir disso, ou pegar alguma coisa dali, mas fazer algo mais voltado aqui para o que eu percebi aqui. Então, um pouco de dúvida e coisas para conversar com o André, né? O nosso editor. Que legal, nós vamos ficar aí aguardando ansiosamente para você, né, escolha ali o que vai ser melhor e que nos presenteie novamente com seus belos escritos. Eu queria parabenizar novamente, né? Eu Obrigada. sei que o seu livro aí, Os Solteiros Novamente, ele andou pelo mundo, né? Ele foi para as feiras de Frankfurt, foi para Buenos Aires, como você falou que é uma cidade muito leitora, né? O pessoal lá gosta muito. Foi para Bogotá, fez parte do catálogo da Câmara Brasileira de Livros, então teve uma visibilidade muito grande, né? Te parabenizo bastante, você, o André. E eu queria então que você deixasse aqui, para a gente finalizar, deixasse uma mensagem para as pessoas que ficaram nos assistindo, né, que gostam de literatura ou que são escritores. Deixa sua mensagem final aqui para os espectadores do nosso canal, Ana. Antes de dar a mensagem, eu esqueci de falar uma coisinha, antes de fazer a mensagem final. Que, na verdade, o grande sonho, além de dar uma continuidade nesses temas, é que, de repente, quem sabe os solteiros novamente possa se transformar numa peça de teatro ou numa série, alguma coisa assim. Tem um sonho em torno desse livro, do que ele pode ainda render com o conteúdo que tem aqui, é claro que adaptado, quem sabe, né? A gente tem. Então, o André também pensa nisso, então a gente tem esse sonho, né, com a Beatriz, com o André. Então, assim, eu gostaria de ler uma passagem aqui do livro. Pode ser? Por gentileza. Antes de tudo, assim, a palavra que veio aqui para mim, intuitiva, depois dessa vivência linda aqui contigo, dessa oportunidade, é que, assim, nunca abandone os seus sonhos. Isso eu digo para todos, né? Sempre acredite nas suas forças e virtudes, no seu potencial. E fixe mais nas palavras benditas que você ouviu, e não nas malditas. As malditas tem que perdoar e deixar ir. De repente, a pessoa falou numa hora que não estava bem, era alguém que estava adoecido. Então, fixar mais nesse lado bom da construção da personalidade, né? Que é o que vai ajudar no futuro. Então, eu vou ler uma parte aqui, que é justamente um pequeno texto do que fala sobre os solteiros novamente. Sobre o que aprendemos com as histórias dos solteiros novamente. Que sem o cuidado essencial, o encaixe do amor não ocorre, não se conserva, não se expande, nem permite a consolidação entre os seres. Sem o cuidado, não há uma atmosfera que propicie o florescimento daquilo que verdadeiramente humaniza. O sentimento profundo, a vontade de partilha e a busca do amor. É uma citação do Leonardo Boff que eu cito aqui, né? Então, assim, uma fala para fechar,
de fragmentos de fala de alguns solteiros novamente, né? Que mostram como é possível recomeçar. Pessoas que fizeram o grupo, e qual foi a fala delas? Elas falaram: o grupo ajuda a dividir as experiências. Eu percebi que sempre fui uma cuidadora, os insights. Arrumei uma amiga no grupo, agora saímos juntas. Amizades que as pessoas criam. Percebi que segui o modelo dos meus pais. Repetição de modelo. O mais importante para mim no grupo foi poder ver que posso ter um novo projeto de vida. Quero conhecer alguém, recomeçar. Vou viajar muito e aproveitar a vida. Preciso ficar um tempo só agora. Fez muita diferença eu ter procurado ajuda psicológica para passar pelos momentos de grandes tempestades na vida. Isso são falas de pessoas que deram seus depoimentos aqui. E eu digo assim, uma mensagem para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Você também pode passar das tempestades desse tempo de pandemia e de outras que pode ter ficado lá do passado. E enfrentá-las com as suas forças e virtudes, olhando para o seu espelho e dizendo: eu consigo, determinando, né? Questionando esse lado que vem às vezes dizendo que você não consegue. Você pode, e se tiver mais fragilizado, busque ajuda. Estou por aqui também para ajudar. E obrigada pela essa oportunidade, né, de estar aqui contigo, Francine. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras, por todo o aprendizado que você nos trouxe. E convidamos as pessoas também, né, que quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática. Vocês viram aí como é rico e como tem bastante coisa para a gente aprender. Aonde que a gente pode encontrar o livro, Ana? As pessoas que não são de Brasília? Uhum. O livro tem o e-book tem na Amazon, né? Na Uhum. Amazon. E eu também posso estar enviando, eu tenho uma quantidade de livros pelo correio. Eu vou mandar para você meu WhatsApp, meu e-mail, a pessoa entrando em contato comigo, se ela quiser o livro, que na Amazon tem o e-book, né? Ela Sim. pode adquirir. Mas o livro inteiro eu posso estar mandando pelo correio. A pessoa entra em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, eu combino o valor, como é, e eu coloco no correio. Então, eu posso também estar enviando. Legal. Ou o e-book pela Amazon, né? Depois a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o e-mail da Ana, né? Quem se interessou pelo tema, quiser ler o livro, que é bem interessante, então a gente vai deixar ali o e-mail e vocês entram em contato com a Ana. Ana, te agradeço muito novamente. Obrigada, querida. Eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Que os sonhos continuem se realizando, que a gente possa demorar muito, que venham outras entrevistas para você contar outras novidades para a gente. Sim. E tudo de bom para você. Muito obrigada. E obrigada e parabéns pelo seu trabalho também, pelo seu blog, por tudo que você faz, pela pessoa que você é. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Abraço. Bem. Beijo. Tchau. Tchau.